A dor pulsava atrás de seus olhos como um martelo rítmico e implacável, transformando cada pequeno raio de sol em uma agulha cruel e incandescente. Impossível continuar sob aquelas luzes fluorescentes. Eram 2 da tarde quando ela decidiu que a enxaqueca finalmente vencera a batalha daquele dia exaustivo. O trajeto de volta para casa foi um borrão confuso de luzes ofuscantes e náusea, mas o alívio de finalmente estacionar na garagem foi quase físico. Ela destrancou a porta da frente como uma intrusa, movendo-se com passos extremamente leves sobre o piso de madeira polida. O silêncio da residência era denso, quebrado apenas pelo tic-tac monótono do relógio na sala, marcando uma calma enganosa. Ela não queria luz nem conversas. Seu único objetivo era o refúgio do quarto no andar de cima, onde as cortinas blackout prometiam o esquecimento absoluto. Ao subir, evitou os degraus que sabia que rangiam. No quarto, o ar estava fresco e parado. Sem sequer tirar os sapatos, ela se deixou cair sobre a cama macia e cobriu os olhos com o antebraço, tentando bloquear a realidade. O mundo começou a se dissolver em um torpor cinzento. Ela estava mergulhada naquele estado liminar entre a vigília e o sono, onde os sons externos se tornam distantes e os pensamentos perdem sua forma lógica. Foi nesse instante de vulnerabilidade que o estalo metálico da fechadura lá embaixo a trouxe abruptamente de volta à realidade. Marcos estava em casa. Ela estranhou a batida da porta, consideravelmente mais forte que o habitual. Marcos sempre fora meticuloso, mas havia uma energia diferente e inquieta em seus passos hoje. Ela pensou em chamá-lo, em dizer que estava ali em cima sofrendo com a dor de cabeça, mas um instinto primordial a impediu. Ele jogou as chaves no aparador de mármore e o som ecoou pelo corredor vazio como um sinal de alerta. Ela esperou que ele subisse para trocar de roupa, mas ele estacou na sala de estar. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som inconfundível de um telefone discando e, logo em seguida, o ruído áspero do viva-voz sendo ativado. "Oi, meu amor", disse Marcos, com uma voz que ela nunca ouvia. Era um tom carregado de uma doçura melosa, desprovido do desinteresse que ele sempre demonstrava ao falar com ela nos últimos meses. Do outro lado, a voz de Helena, sua melhor amiga de infância, respondeu prontamente com uma risada íntima. O que veio a seguir congelou o sangue nas veias da esposa escondida. Marcos suspirou profundamente, um som de puro esgotamento. "Eu não aguento mais, Helena. Esse casamento se tornou um fardo insuportável. Cada minuto que passo fingindo que me importo com ela ou com seus problemas é uma tortura psicológica." Ela sentiu o estômago revirar violentamente, mas permaneceu imóvel, mal ousando respirar. As palavras dele eram lâminas afiadas. Marcos continuou com um tom frio e calculista. "O plano principal está quase concluído. O esvaziamento da conta conjunta está no estágio final. Fiz as transferências em pequenas parcelas para não disparar alertas. Mais alguns dias de atuação e teremos o que precisamos para começar nossa vida em outro lugar, longe daqui." Helena riu do outro lado, um som que agora soava como um escárnio cruel. "E quanto a ela?" perguntou a amiga com curiosidade gélida. Marcos respondeu com uma calma aterrorizante. "Não se preocupe com os detalhes. Logo ela não será mais um problema em nosso caminho. Eu cuidei de tudo para que, quando ela perceber o que aconteceu, seja tarde demais para qualquer reação." O pânico subiu pela garganta dela como ácido corrosivo. O homem com quem ela compartilhava a vida estava planejando sua destruição total sob o mesmo teto. O silêncio na sala abaixo indicava que a ligação terminara. Então, o som que ela mais temia ecoou pela casa. O primeiro passo no degrau da escada. Depois o segundo, decidido e rítmico. Marcos estava subindo, vindo em direção ao quarto, acreditando estar sozinho enquanto carregava segredos que poderiam destruir tudo o que ela construiu. Antes de continuarmos com essa revelação devastadora, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Seu coração martelava contra as costelas, um som ensurdecedor no silêncio da casa, enquanto ela percebia que sua vida havia acabado naquele exato momento, restando apenas o medo absoluto do confronto que estava prestes a acontecer assim que aquela maçaneta finalmente girasse. O rangido do terceiro degrau, aquele que ela sempre evitava por saber que denunciaria sua presença, ressoou como um tiro de canhão no silêncio do corredor. Ela fechou os olhos com força, puxando o edredom até o queixo em um movimento mecânico e desesperado, tentando controlar o tremor que sacudia seus ombros. O ar nos pulmões parecia pesado, quase sólido,
enquanto ela forçava uma respiração rítmica e profunda, a mímica perfeita de um sono pesado e restaurador. A maçaneta girou com uma lentidão torturante, um som metálico que parecia durar uma eternidade. Ela sentiu a presença de Marcos antes mesmo de ouvir seus passos discretos sobre o carpete. O perfume dele, uma fragrância amadeirada que ela antes associava a conforto e segurança doméstica, agora lhe causava náuseas instantâneas e viscerais. Ele parou ao lado da cama. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo martelar frenético de seu próprio coração, que ela temia ser audível o suficiente para atraí-la naquele ambiente claustrofóbico. Marcos permaneceu imóvel por vários segundos, observando-a na penumbra do quarto mergulhado em sombras. Ela sentiu o peso do olhar dele percorrer seu rosto, como se ele buscasse qualquer sinal de consciência, qualquer microexpressão que revelasse que ela não era mais a esposa ingênua que ele acreditava controlar. Finalmente, ouviu um suspiro baixo de desdém, um som de quem se sente vitorioso, antes de ele se afastar em direção ao banheiro para se preparar para dormir, indiferente ao abismo que acabara de abrir sob os pés dela. As horas que se seguiram foram uma eternidade de vigília forçada. Ela permaneceu imóvel, ouvindo o som do chuveiro, os movimentos rotineiros dele, e, finalmente, o peso do corpo de Marcos afundando no colchão ao seu lado. Quando a respiração dele se tornou pesada e irregular, mergulhada em um sono egoísta, ela agiu. Com a precisão de um fantasma, ela deslizou para fora da cama. O celular dele brilhava sobre a mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas e o suor frio escorrendo pelas costas, ela usou o reflexo da luz da lua para digitar a senha que ele nunca imaginou que ela soubesse. O que encontrou no aplicativo de mensagens foi um abismo de depravação emocional. Não eram apenas transações bancárias e planos de desvio de capital. Eram anos de conversas arquivadas, fotos íntimas e declarações de amor trocadas com Helena. A verdade era muito mais sinistra do que uma simples ganância financeira. Marcos e Helena não eram apenas cúmplices. Eles eram amantes muito antes de o anel de noivado ser colocado em seu dedo. O casamento nunca passara de um projeto empresarial para ambos. Uma fachada conveniente para financiar a vida que planejavam ter juntos. Cada eu te amo. Cada viagem de férias e cada plano para o futuro foram peças de uma encenação meticulosa. Helena, a melhor amiga que a consolou em momentos de dúvida, era a arquiteta de sua miséria. De repente, memórias fragmentadas de anos de manipulação começaram a fazer um sentido doloroso. Ela se lembrou da noite em que questionou o tempo excessivo que ele passava com Helena e como ele a chamou de histérica e excessivamente insegura, até que ela se sentisse envergonhada por desconfiar. O gaslighting fora sistemático. Ele a convenceu de que sua intuição era uma doença, enquanto ele e Helena riam de sua credulidade pelas costas. A traição ardia em sua pele, mas uma clareza fria começou a substituir o pânico. Ela não podia simplesmente gritar. Ela precisava de provas. Com movimentos ágeis, ela fotografou cada conversa, cada extrato de transferência e cada prova da existência daquela vida paralela, enviando tudo para um e-mail secreto e para seu advogado de confiança. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta e uma tensão insuportável. O café da manhã foi uma obra-prima de dissimulação mútua. Marcos apareceu na cozinha com um sorriso radiante, beijando-lhe a testa e comentando sobre como ela parecia melhor da enxaqueca. Ele serviu o café com uma delicadeza que agora lhe parecia monstruosa, um teatro de perfeição doméstica. Ela o observava, notando como cada gesto de carinho era ensaiado. Ela sustentou o olhar dele, forçando um sorriso pálido, enquanto sua mente já organizava os próximos passos de sua sobrevivência. Ele saiu para o trabalho com a promessa de um jantar especial, deixando-a sozinha com as cinzas de sua vida. O silêncio da casa, porém, foi quebrado pelo toque vibrante de seu celular. Ao abrir a tela, uma mensagem de um número desconhecido fez seu sangue gelar novamente. Eu sei que você ouviu tudo ontem à noite. O coração dela parou por um segundo ao ler aquela mensagem na tela do celular. O número era desconhecido, mas a precisão do texto não deixava dúvidas de que havia uma testemunha para o seu pesadelo silencioso. Antes que o pânico a consumisse, o telefone vibrou novamente. Era Ricardo, o irmão mais novo de Helena. A voz dele, quando ela atendeu em um sussurro trêmulo no jardim, estava carregada de uma amargura que ela reconheceu instantaneamente. Era a voz de alguém que também fora usado como um peão descartável em um jogo cruel de traição.
Ricardo revelou que Helena o havia roubado meses antes, desviando a herança da família com a mesma frieza que agora aplicava contra ela. Ele vinha monitorando as comunicações da irmã na esperança de encontrar provas, e ao ver Marcos e Helena juntos naquela tarde, percebeu que a esposa traída finalmente havia despertado para a realidade. Eu tenho os números exatos das contas e as rotas do dinheiro, Ricardo disse com uma determinação fria que serviu como uma âncora para a protagonista. Eles acham que são mais espertos que todos nós, mas a ganância deles deixou rastros que eu segui por semanas. Naquele momento, ela percebeu que não estava mais sozinha no abismo. A aliança inesperada com Ricardo deu a ela a munição final que precisava, a localização exata do capital desviado e a prova documental de que a conspiração era muito mais vasta do que um simples caso extraconjugal. Era um crime financeiro articulado. Ela planejou o jantar para a noite seguinte com uma calma glacial que a surpreendeu. Ligou para Marcos, fingindo uma empolgação quase infantil, dizendo que tinha recebido uma notícia maravilhosa sobre uma bonificação antiga da empresa e que queria comemorar com ele e com sua querida amiga Helena. Marcos, movido pela ganância que era seu único motor real, aceitou imediatamente, acreditando que haveria ainda mais dinheiro para ser pilhado. Helena chegou à casa usando um vestido elegante e um sorriso que agora parecia uma máscara de gesso prestes a rachar sob a pressão da verdade. A mesa estava posta com o melhor cristal e a porcelana de família. O vinho tinto brilhava como sangue sob a luz do lustre de cristal. Marcos e Helena trocavam olhares cúmplices por cima de suas taças, acreditando piamente que estavam presenciando os últimos momentos de uma mulher fragilizada antes do golpe final. Ela se levantou, segurando sua taça com uma firmeza absoluta, e caminhou até o console do sistema de som da sala de jantar. Eu gostaria de fazer um brinde especial à verdade e às coisas que dizemos quando achamos que ninguém está ouvindo, ela disse, sua voz soando estranhamente melódica e poderosa no silêncio da sala. Em vez de palavras, ela pressionou o play no controle remoto. A voz de Marcos, capturada na gravação da noite anterior, preencheu o ambiente com uma nitidez aterrorizante. Mais alguns dias de atuação e teremos o que precisamos, logo ela não será mais um problema. O rosto de Marcos passou de um rubor de vinho para uma palidez cadavérica em questão de segundos. Helena tentou se levantar apressadamente, derrubando sua taça e manchando a toalha de linho branco como uma ferida aberta. O que é isso? Ele gaguejou, mas ela não lhe deu espaço para mais nenhuma mentira. Ela colocou sobre a mesa os documentos que Ricardo lhe fornecera, junto com as fotos das mensagens e os extratos bancários que comprovavam o desvio criminoso de cada centavo. Ela olhou para os dois, não com ódio, mas com uma piedade devastadora que os diminuiu ainda mais. Vocês gastaram anos construindo uma mentira complexa, mas esqueceram que as sombras só existem enquanto a luz está apagada, ela declarou, mantendo a postura ereta e o olhar fixo. Marcos, você não é o predador que imagina ser. Você é apenas um homem pequeno e ganancioso. E Helena, sua lealdade é tão barata quanto o amor que você supõe receber. Ela informou calmamente que a polícia e os advogados já possuíam todas as evidências e que o congelamento das contas havia sido efetuado naquela mesma tarde por ordem judicial. Sem esperar por uma resposta ou pelos gritos de desespero que começavam a surgir dos traidores, ela caminhou até a entrada com a dignidade de quem recuperou a própria alma. Pegou sua mala, que já estava discretamente escondida perto da porta, e colocou o molho de chaves sobre o aparador de madeira. O som metálico das chaves batendo na superfície foi o ponto final definitivo de um capítulo de dor e manipulação. Ela saiu para a noite fresca, sentindo pela primeira vez em anos que o peso esmagador em seu peito havia desaparecido. Enquanto dirigia em direção à rodovia, rumo a uma nova cidade e a uma vida onde sua intuição nunca mais seria silenciada ou questionada, ela olhou pelo retrovisor e viu a casa ficando para trás, pequena e insignificante. A verdade fora um incêndio necessário que destruíra sua casa. Mas, das cinzas, ela finalmente estava livre para renascer e começar tudo de novo.